Donald Curry e um guarda florestal estavam indo de encontro ao organismo mais velho do mundo, andando há muito tempo em uma subida que não parecia ter fim. À medida que andavam, tudo ao seu redor parecia mudar. Os animais se tornaram mais raros, o ar mais rarefeito e as temperaturas caíram. Nem parece que estavam no desértico meio oeste dos Estados Unidos durante um belo verão. Eles estavam ofegantes e com dificuldade em seguir a vida, assim como as árvores ao seu redor, que passaram a ficar mais esparsas nesse ambiente cada vez mais inóspito. Até que por volta de 3.000 quilômetros de altura, os olhos de Curry começam a brilhar. Ele era um jovem cientista empolgado e admirador do mundo natural. Curry estava lá olhando para ele, o organismo mais velho do mundo. Estava lá, bem na sua frente. E o jovem já estava ficando ansioso, pensando só em que tipo de descobertas poderiam ser reveladas para a humanidade. E aí, sem pestanejar, demonstrou para que tinha vindo. Ele abriu a sua mochila, tirou uma motosserra e matou aquele organismo. E hoje vamos saber mais sobre essa história de uma vida longa, porém interrompida precocemente. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse aqui é mais um episódio do Ponto em Comum que só se tornou possível graças aos meus maravilhosos apoiadores que esperam muito conseguir um dia chegar a ser um idoso gente boa. Ser idoso é bom demais. Tá ok, mas agora o quão velho de fato alguém pode ser? Bom, seres humanos podem muitas vezes beirar um século de vida e às vezes até ultrapassar isso. Como foi o caso de Jeanne Calment, uma francesa que chegou a 122 anos, se tornando assim a pessoa mais velha que temos registro. Porém, existem outros animais que podem ultrapassar em muito essa marca, como as tartarugas das Seychelles, mais especificamente Jonathan, um indivíduo que atingiu 187 anos e olha, ele continua ainda na ativa. Me sigam, meninas. E outra espécie muito longeva também são os moluscos Ártica islândica, que vivem nos mares ao redor da Islândia, em que um exemplar chamado Ming chegou a ter 507 anos. E pois é, isso é realmente impressionante para um ser vivo, né? Assim, ver o quão longe ele conseguiu chegar numa escala de tempo. Mas tem uma coisinha que supera tudo isso: a imortalidade. Um ser vivo que simplesmente não envelhece. Tipo a Hidra. Elas e outros seres são conhecidos por simplesmente não morrerem, pelo menos de causas típicas da velhice, né? Elas teoricamente só iriam deixar de existir se forem predadas, sofrerem com alguma doença ou, sei lá, um acidente na natureza. Ou seja, com o passar do tempo, o seu organismo não fica mais suscetível a morrer. Essa chance simplesmente permanece constante. Eu não sei o que é isso. E isso também é muito incrível, mas nós queremos aqui chegar no ser vivo mais velho do mundo. Não só em questão de tempo cronológico, mas também de tempo biológico. E no caso da Hidra, o ponteiro que marca o seu tempo biológico não funciona assim como nós estamos acostumados. Ou seja, se ela não envelhece, então não dá pra gente dizer que ela é velha, vamos dizer assim. E por isso não é bem exatamente o que a gente tá procurando aqui agora. Então a gente vai deixar essa bichinha aqui um pouco de fora. Mas, por outro lado, existem bactérias que não são imortais e que possuem de 25 a 40 milhões de anos. Só tem um problema com elas: elas não viveram esse tempo inteiro. A maior parte desses anos elas não viveram como seres ativos que buscam alimento, reprodução e coisa e tal. Elas apenas deixaram todas as suas atividades de ser vivo desligadas e entraram em um estágio de dormência, em que literalmente elas dão um pause na vida até que as condições se tornem favoráveis. Ô Carlinhos, que horas? E bom, se elas não viveram esse tempo todo, essas bactérias vão acabar também ficando de fora da nossa busca. Tá ok, mas veja agora essas árvores da espécie Populus tremuloides. Elas parecem não ter nada de especial, elas nem sequer parecem ser tão velhas assim. Porém, foi descoberto algo bem estranho. Todas elas são geneticamente idênticas. Todas elas, na verdade, são parte do mesmo indivíduo, que foi batizado de Pando. Essas árvores desse lugar específico vêm e vão em incêndios periódicos da região. Por isso não chegam a ser tão velhas assim, não dá tempo. Mas todas elas compartilham o mesmo único e contínuo sistema de raízes. E ele sim continua lá enterrado debaixo do solo, protegido do fogo há mais de 80 mil anos. Sim, aquele sistema de raízes possui 80 mil anos de idade. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: ele é
um organismo clonal. Isso significa que uma parte dessas raízes pode morrer e novas serem formadas, de modo que nenhuma única parte específica desse indivíduo tenha de fato estado viva durante todo esse tempo. E é isso também o que acontece com micro-organismos, que podem estar se dividindo assexuadamente há milhões de anos. Ou seja, nesse caso, uma célula estaria se reproduzindo sozinha, fazendo clones dela mesma. E quem sabe, talvez até a exata mesma cópia desse genoma tenha estado viva durante todos esses anos em diversas células diferentes. Assim, o problema é que uma única cópia em particular, em uma única célula individual, dificilmente vai ter percorrido esse tempo inteiro. Porque assim, afinal de contas, nós estamos procurando aqui uma célula, ou um conjunto de células que tenham se mantido vivas, lutando continuamente contra o envelhecimento por muito tempo. Isso significa que nós precisamos saber quem é o organismo mais velho do mundo, que não seja clonal, que não entre em dormência e que não seja imortal. E esses três requisitos são muito bem atendidos por um ser que viveu muito para nos contar a sua trágica história. Ele foi um pinheiro que viveu na Grande Bacia do Nevada, um lugar com um relevo único, onde o ponto mais baixo dos Estados Unidos contíguos está muito próximo do seu ponto mais alto. São 4,5 km de diferença de altitude dentro dessa mesma região. E é por isso que na base das suas montanhas podemos encontrar muitos pinheiros, uns próximos dos outros. Porém, à medida que vamos subindo, o clima, que já é naturalmente seco em todo lugar, vai ficando também frio, vai ficando mais inóspito, até mesmo para os pinheiros, que são árvores acostumadas com baixas temperaturas. E aí, espécies de pinheiros mais resistentes ao frio vão dominando uma paisagem esparsa, com menos árvores, até que nós chegamos no limite, altitudes tão elevadas que sobram apenas raros pinheiros que aguentam condições tão frias e secas ao mesmo tempo. Eu estou falando dos representantes da espécie Pinus longeva. Eles, se acabarem crescendo em altitudes mais moderadas, seriam até capazes de serem confundidos com pinheiros comuns, que fazem aquele estilo de árvore de Natal que nós temos em casa no fim do ano. Porém, quando essa mesma espécie, por acaso, acaba crescendo em lugares mais elevados, as condições se tornam extremas, o que pede soluções também extremas. E é por isso que é dessa maneira que eles se desenvolvem nessas regiões. Eles não são mais passíveis de serem confundidos com outros pinheiros. Na verdade, eles poderiam até ser confundidos com uma árvore morta. Agora, já a maioria de vocês lá no Instagram não pensou não que ela fosse uma árvore morta, pensou que ela fosse viva mesmo. A bichinha tá saudável. Inclusive, aproveita e me segue lá no Insta para participar das próximas enquetes. Vai lá. Mas olha, eu vou confessar uma coisa. De fato, muito que nós vemos quando olhamos para isso aqui nada mais é do que os restos mortos de um indivíduo, pois diferentemente das outras árvores, essa aqui cresce em setores. Nas árvores, normalmente todas as raízes trabalham para toda a planta. Não existe um pedaço específico dela que é abastecido exclusivamente por uma raiz específica. Ou seja, se uma raiz morrer, toda a planta vai sofrer com a falta dela. Mas já essa espécie aqui, o Pinus longeva, possui setores. E um setor é constituído por uma raiz principal, tronco, galhos e folhas. É basicamente uma unidade autônoma que fica unida com outras para formar a árvore que vemos aqui. E aí, quando as condições pioram e uma raiz acaba morrendo, o tronco, os galhos e as folhas que ela abastecia vão acabar morrendo também por tabela. O que, assim, pode parecer uma coisa meio ruim, né? E é, no fim das contas, mas pior ainda seria se todo o indivíduo sofresse com essa perda. Porque assim, um lugar onde a vida é tão complicada, fazer um indivíduo inteiro sofrer poderia significar a sua morte. E aí, para evitar isso, essa planta prefere sacrificar uma parte do seu próprio corpo para se manter viva. Ah, e um detalhe, esse ambiente não é só hostil para essa árvore específica, mas também para outras espécies, como os fungos e insetos, que são uma das principais causas de morte desse pinheiro em altitudes mais moderadas. Então, sem parasitas, o pino longeva possui uma única ameaça às suas raízes: o próprio clima, que pode erodir o solo e expor elas mais do que suportariam. E vale lembrar que a erosão é um processo muito mais lento, e isso faz também com que o tempo de vida do nosso guerreirinho aí se estique ainda mais. E aí, dessa maneira, ao longo dos anos, ela vai se esquivando da morte, até muitas vezes que de uma árvore inteira sobra somente
uma fina faixa de células vivas dentro de um único setor estreito, cercado por casca morta. Isso pode soar como um ser moribundo já no seu leito de morte, mas não é o caso. Um pinheiro nessa situação é considerado como um ser vivo pleno e a todo vapor. Essa sensação de morte que temos ao olhar um indivíduo desses é causada não só porque ele possui setores que estão de fato mortos, mas os que estão vivos parecem também estar mortos. Esses indivíduos não chegam a entrar em dormência, mas possuem um metabolismo extremamente lento, até para uma planta. Eles possuem o seu próprio tempo. Porque assim, não há necessidade de ter pressa, é melhor ir com calma e ir gastando os recursos bem devagar, porque um ambiente duro como esse não possui muito a oferecer. E especialmente no inverno. Porque quando não é inverno, as condições estão um pouco menos difíceis. E aí esses seres aproveitam para crescer um pouquinho. E é um pouquinho mesmo. E só para você ter uma ideia, plantas com 40 anos de idade possuem somente 15 centímetros de altura e são considerados apenas meros bebês. Sua vez de trocar a fralda do menino. Matilda, ele já tem 50 anos. Pois é, eles crescem bem devagar mesmo. Só pra você ter uma ideia, a média de crescimento do diâmetro do tronco deles é somente de 2,5 cm por século. E bom, esse leve crescimento sazonal deixa também as suas marcas na própria árvore, na forma de anéis de crescimento no tronco. Cada um desses anéis no seu tronco representa um momento na sua história de vida em que a árvore aumentou um pouquinho de tamanho, o que acontece só uma vez por ano nessa estação mais quente. Porém, nem todos os anos são iguais. Tem anos que são mais quentes ou mais frios do que outros. E essa variação pode ser observada nesses anéis também. Nos anos mais quentes, por exemplo, os anéis são mais largos, pois o clima foi mais favorável. Já em anos mais frios, os anéis são mais finos, pois foram épocas mais difíceis. Com isso, o interior de uma árvore guarda informações não só sobre ela, mas sobre o clima do seu ambiente e do nosso planeta. E era exatamente isso que Donald Curry estava procurando. Donald Curry tinha 30 anos, era estudante da Universidade da Carolina do Norte e estava empolgadíssimo porque tinha acabado de ganhar uma boa grana da Fundação Nacional da Ciência para estudar um fenômeno climático conhecido como a Pequena Era do Gelo. Essa Pequena Era do Gelo foi um período que aconteceu entre 1300 e 1850, em que o planeta era mais frio do que é hoje. E bom, para estudar isso seria necessário voltar no tempo, através de algum tipo de registro histórico, para conseguir comparar aquela época com a que nós temos atualmente. E olha, nós humanos não marcamos a temperatura de cada ano de forma confiável há tanto tempo. Ou seja, era preciso encontrar uma outra espécie que fez esse tipo de serviço por nós. Algo como árvores bem velhas. Curry precisava encontrar árvores que tenham pelo menos 700 anos de idade para poder estudar os seus anéis de crescimento, o que por si só já era um grande desafio. Até que um dia ele ouviu falar de um lugar muito especial. A Grande Bacia do Nevada, que é o lar dos pinos longeva. Árvores que são extremamente velhas. E era para lá que ele precisava ir. Ele viajou para o outro lado do país e subiu uma montanha até encontrar essa espécie de pinheiro. E bom, como ele não queria perder a viagem, ele buscou não qualquer indivíduo, mas o que tinha a fama de ser o mais velho de todos, para ter uma garantia que tenha pelo menos uns 700 anos. Essa árvore em específica se chamava Prometeus, em homenagem a um titã da mitologia grega, que era conhecido por ser bem velho. E aí, quando esse estudante encontrou a árvore, seus olhos brilhavam e realmente percebeu que ele fazia jus ao seu nome. Era um enorme titã ancião. Curry então pegou a sua broca bem especial e fez um buraco profundo na sua árvore tão sonhada. Vamos lá, não vai doer nem um pouquinho, prometo. Isso não iria matá-la, apenas iria tirar um cilindro de madeira com a marcação dos seus anéis. Tudo o que o cientista queria. Mas a casca é extremamente forte e resistente e torna as coisas muito mais difíceis do que o esperado. Mas aí a broca já estava lá dentro, faltava só tirar ela de lá. Ele faz força e nada acontece. Ele faz mais força ainda e nada. A broca parece nem se mexer. Mas Curry sabe que se não conseguir tirá-la de lá, ele só não vai perder todo o tempo de peregrinação até o lugar, mas também vai perder essa broca. E perdê-la não está dentro de cogitação, porque essa broca não é como qualquer outra. Ela veio da Suécia e é uma das melhores. Só ela seria capaz de encarar
essa casca grossa. Perder esse instrumento significava ter que esperar uma enorme burocracia para conseguir uma outra igualzinha para dar continuidade à sua pesquisa. E tudo isso significaria um ano perdido. Um ano perdido da sua vida logo agora que ele conseguiu o tão esperado dinheiro para fazer sua pesquisa dos sonhos. Curry então pôs toda a sua força que tinha lá e mais um pouco até que a broca quebra. Ai, que bacana. Sim, a sua broca tão especial quebrou e está presa lá dentro da árvore. Totalmente inacessível. E aí, sem saber o que fazer, ele vai embora e encontra um guarda florestal local e conta toda a sua situação. E pensando em como resolver o problema, tava lá os dois pensando e até que chegaram juntos em uma conclusão. Bom, se já existem tantos pinheiros ali parecidos naquela região, um a mais, um a menos, não vai fazer tanta diferença, né? Por que não derrubar essa árvore? Depois da derrubada, a broca é recuperada e o tronco da árvore é fatiada. Curry então, dias mais tarde, pega uma dessas fatias de madeira e observa no seu laboratório. Os anéis são muito finos e são muitos. Ele então puxa uma boa lupa e começa a contar. Ele vai ali marcando com o seu lápis a cada 50, 100 anéis para não perder a contagem. E depois de um dia inteiro ele havia contado 1000 anéis. Ele tinha chegado na época da Idade Média. E ainda tinha muitos outros para contar, muitos anos para voltar no tempo. No segundo dia da contagem, mais 1000 foram contados e de repente ele havia chegado no tempo de Jesus. No terceiro dia, mais 1000 ainda foram contados e ele havia chegado numa época onde uma boa parte do mundo vivia na pré-história. No quarto e quinto dias, terminou de contar. Curry achou que aquilo não parecia ser possível e resolveu recontar tudo, mas aquele número não baixava. O organismo mais velho do mundo na época era uma árvore de 4.600 anos, da mesma espécie de Prometheus. E aquela árvore, o Prometheus, era ainda mais antiga. Aquele jovem cientista estava olhando para o novo organismo mais velho do mundo. Foram 4.862 anéis ao todo. Mas como existem anos que são tão desfavoráveis que essa árvore simplesmente pode acabar não crescendo, não desenvolver anéis correspondentes àquele ano, então significava que Prometheus era mais velho ainda e foi oficialmente estimado como tendo 4.900 anos de idade. Ele era mais velho que as pirâmides do Egito. Ele viu diversas guerras e tratados de paz, impérios surgirem e desaparecerem, vários ditadores tomarem o poder, astros mundiais fazerem sucesso e casais apaixonados se amarem. O clima mudou, incontáveis espécies apareceram e foram extintas, e o ciclo da vida não parou um instante. E o ciclo de Prometheus tinha feito mais uma vez jus ao seu nome. O seu xará, Titã da mitologia grega, além de ser muito velho, ele também se sacrificou para levar conhecimento para a humanidade. Assim como essa árvore. Tudo que começa tem um fim, até mesmo para a vida do organismo mais velho que esse mundo já viu. Atualmente já sabemos inclusive de uma outra árvore da mesma espécie que é ligeiramente mais antiga. Ela tem por volta de 5.065 anos. Mas na época, Donald Curry havia matado o até então mais antigo ser vivo que se tinha notícia. Bom, e por causa disso essa pessoa provavelmente já deve ter ficado muito mal. Agora, será que ele ficou se sentindo mal também ao nadar depois de comer? Clique bem aqui para saber se faz mal nadar depois de comer. Será que isso é um mito ou é uma verdade? Vai lá ver. Agora, para saber mais sobre o que aconteceu com a vida de Curry depois da morte de Prometheus, escute o meu podcast exclusivo para apoiadores, como o Pedro, que tá aí junto com o seu filho Caio e a sua esposa Patrícia. E ele disse que um dia vai apresentar o canal pro seu filho. Nossa, Pedro, isso é uma grande responsabilidade, mas quando esse dia chegar, eu espero que o Caio goste. E muito obrigado mesmo por acreditar no Ponto em Comum. Sério, isso é incrível. E se assim como ele, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcasts exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!